Olá, Afonso. Olá a todos que porventura venham a assistir a esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Marcelo e esse é mais um vídeo. Na verdade, é o quinto vídeo em contribuição ao Afonso do Ciência de Verdade, onde eu venho aqui esclarecer alguns pontos sobre o artigo do Eduardo Lutz, onde ele diz que os terraplanistas cometem erros de hermenêutica ao utilizar a Bíblia como fonte para afirmar que a Terra seja plana. Então, eu venho passo a passo, explicando os capítulos apresentados no artigo do Eduardo Lutz e pretendo aqui continuar novamente com esses esclarecimentos, Mas o que eu tenho notado é que ele tenta a todo custo, ele insiste, em defender que os povos antigos não tinham essa cosmovisão onde o firmamento separava uma terra estacionária do mar superior que fica após o firmamento, Então, eu só tenho a dizer o seguinte, que qualquer pessoa que estudar esse assunto, como eu já mencionei anteriormente, vai perceber que tanto o povo hebreu como todos os povos antigos tinham ou compartilhavam da mesma cosmovisão, que seria de uma terra plana, E isso não pode ser um erro de hermenêutica. Se eles viam no passado a terra como sendo plana, então quem lê a Bíblia nos dias de hoje, obrigatoriamente vai ter que assumir a concepção de uma terra plana para entender o que eles falavam ali na Bíblia, Então eu quero compartilhar aqui com vocês algumas fontes, onde é vista, é entendida essa cosmovisão israelita, que é igual também a dos outros povos, Então vou mencionar aqui, vamos lá, Botero, J. La Religion Babylonienne, Paris, 1952. Champdor, A. Babylone, Paris, 1957. Contenot, G. La Civilisation Phénicienne, Paris, 1949. Quem mais? Desnoyers, L. Histoire du peuple hébreu des Juges à la Captivité, Paris, 1922-1930. Doré, J. L'Empire du Prêtre Jean I, l'Éthiopie antique, Paris, 1957. E muitas outras referências onde é possível descobrir qual era a cosmovisão dos povos hebreus e dos povos antigos, que é a de uma terra plana estacionária com uma cúpula ou firmamento, onde após essa cúpula existe o mar de Deus ou o mar cósmico, E eu tenho aqui uma tradução do João Evangelista Martins Terra, o Deus dos Semitas, onde na página 401 ele fala um pouco sobre o firmamento. Ele diz: o firmamento. Além do oceano que circunda a Terra, estão as montanhas antigas, Harerê, Quedem, e as colinas eternas, Gibeot Olã, Deuteronômio 33:15, que sustentam o lastro do firmamento estrelado, servindo-lhe de colunas, Jó 26:11. Abalaram-se as colunas do céu, Amudê, Charamãe, e servem também de paredes do andar intermediário da casa cósmica. Esse andar tem como teto o firmamento, grande lastro sólido. Repetindo, grande
lastro sólido de cristal brilhante. Raquia, não sou eu que estou falando, são pessoas que estudaram. Só esse autor aqui deve ter pelo menos uns 50 anos, né, de estudo em hebraico, em acádio, e etc, etc, dedicados a essas questões, né? Então, voltando aqui, o firmamento, grande lastro sólido de cristal brilhante, raquia, no qual estão engastadas as estrelas, conforme Gênesis 1, 6, 8, Êxodo 24, 10, Isaías 34, 4. Debaixo desse firmamento, prestem atenção, debaixo desse firmamento, o Sol e a Lua se sucedem no seu curso diurno e noturno, saindo das respectivas moradas escavadas nas montanhas eternas. Salmos 19:5, Hebreus 3:11, Jó 9:7, nas quais se encontram também armazém para a neve e o granizo, as tempestades e as nuvens e etc. Ao norte, uma montanha que supera as demais, eleva-se além do firmamento até o andar superior da casa cósmica, conforme Isaías 14:13. Hei de subir até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia dos Confins do Norte, conforme Jó 26:7. O andar superior é o céu de Deus, o qual tem como pavimento o mar das águas superiores, ou o mar celeste. Essas águas celestes eram sustentadas pelo lastro do firmamento, mas podiam sair através de canais, as cataratas de Gênesis 7:11 e 8:2, por onde ocorreu o dilúvio. O mar celeste do firmamento é formado de água doce, diferentemente do mar inferior, que é salgado e infecundo, e reflete sobre o firmamento sua cor azul. Gênesis 1, 7, Salmos 36, 7, 148, 4, Êxodo 24, 10. Acima do mar celeste está a morada de Deus. Salmos 33, 13 e 14. Bom, como vocês puderam ver aqui, são algumas referências de pessoas que estudaram esses assuntos há 10, 20, 30, 50 anos, e eles demonstram aqui como era a cosmovisão dos povos antigos, né? Cosmovisão essa que o Eduardo Lutz ele insiste em negar, né? Ou por ignorância ou por desonestidade intelectual, né? Mas vamos voltar aqui ao artigo dele. Bom, o artigo 10, erro de hermenêutica, fala aqui sobre... Ele menciona, né, o que outra pessoa diz sobre o sábado, mas eu penso que o sábado já seria um outro assunto e não tem muito a ver com a Terra plana, né? Aí ele questiona aqui, a Bíblia realmente destaca o que acontece na Terra, até porque seu público são os humanos. Mas não é só isso. Ela apresenta a Terra em uma situação de degradação que não é compartilhada por outros mundos. Exemplos, Apocalipse 12, 12. Então vamos ver se Apocalipse 12, 12 se refere a outros mundos. Vamos lá, Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus,
E vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Bom, eu não sei onde ele viu aqui outros mundos, né? Não sei, até gostaria de saber de onde ele tirou outros mundos aqui nessa interpretação. Aqui só diz que para alegrar os céus, vós que neles habitais, mas aqui sabemos que o homem não habita nos céus. Ai dos que habitam na terra e no mar, que são os homens, né? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí ele continua: a terra realmente é apresentada como centro das atenções, nem por isso podemos concluir que ela esteja no centro geométrico do universo, caso ele tenha um, muito menos que ela é plana. Bom, mas isso é o que é o pensamento, né? É o pensamento dos autores, né, que escreveram a Bíblia, né? Isso é inegável, né? Eu lembro que até pouco tempo atrás, os ateus eles criticavam a Bíblia justamente por conta disso, porque até os ateus que pesquisam também esses assuntos, eles veem que a cosmovisão da Bíblia é de uma terra parada e o modelo heliocentrista é de uma terra girando e esférica, né? Então até os ateus sabem disso, né? Aí continua. Aliás, quando Epípedo menciona outros mundos, será que imagina que eles também são como bandejas sendo aceleradas no espaço, um disco com um domo? Bom, aqui o Lutz demonstra que, no mínimo, ou ela é ignorante quanto ao modelo de Terra plana, ou ele se usa de uma falácia, né, de uma desonestidade aqui. Porque nenhum terraplanista, né, nenhum terraplanista diz que a Terra é como se fosse uma bandeja sendo acelerada no espaço, né? O que os terraplanistas dizem é que a Terra está parada, que ela está imóvel e que tem um domo, né? Onde nesse domo, né, o homem não consegue ultrapassar ou não consegue transpor esse domo. Aí diz aqui, desde quando Copérnico foi pontífice da Igreja Católica, se referindo ao texto que ele fez menção anteriormente, né? Bom, vamos ver aqui. Ele diz que Copérnico não seria católico, né? Bom, vamos lá, né? Segundo o portal São Francisco, né, em 1497, Copérnico tornou-se cônego da Catedral de Framburg, na Áustria, posto que conservou pelo resto de sua vida, né? Bom, cônego, eu imagino que seja um cargo eclesiástico dessa instituição que seria a Igreja Católica, né? Onde fica essa igreja, né? Vamos lá. A Catedral Basílica da Assunção da Virgem em Santo André Apóstolo estão localizados na cidade polonesa de Frombork. É uma igreja gótica. Então, se isso aqui não for uma igreja católica, eu não sei o que é uma igreja católica, né? Então, seria bom que o Eduard Lutz, né, explicasse por que Copérnico não é pontífice da Igreja Católica, ou será que ele se refere ao texto específico pontífice, né? Para mim é bem óbvio que Copérnico tinha ligação com a Igreja Católica, né? Mas vamos continuar aqui. E é sempre bom lembrar, o Sol girar em torno da Terra ou a Terra girar em torno do Sol é uma questão de referencial. Mas a Terra ser como uma bandeja com tampa e o Sol a poucos milhares de quilômetros de altura é algo completamente diferente. E, para quem conhece um pouquinho de geometria, é fácil de verificar que não se encaixa com observações simples, como o fato de que não há pôr do sol no verão da Antártida. Bom, ele fala que
observar o pôr do sol no verão da Antártida seria uma observação simples, né? Mas quem pode ir à Antártida e observar o pôr do sol no verão da Antártida, né? Será que é uma observação tão simples assim? Eu não considero isso uma observação simples, né? Mas segundo Eduardo Lutz, isso é uma observação simples, né? Ele cita também que, para quem conhece um pouco de geometria, é fácil verificar que não se encaixa com observação simples. Ora, quando Erastótenes fez o experimento, né, onde ele descobriu o raio da Terra, né, com o deslocamento da sombra do Sol, ele propôs que a Terra fosse esférica. Porém, com o mesmo experimento, você pressupondo uma Terra plana, você teria o mesmo resultado. Só que ao invés do raio da Terra, você alcançaria a altura do Sol, né? Então não parece ser algo assim tão simples, né? Aí continuando. Princípios de hermenêutica desprezados. Cada palavra, cada expressão, cada frase admite uma variedade de significados. Mesmo um capítulo inteiro da Bíblia pode ser entendido de maneira incorreta. Só que realmente cada palavra, cada expressão admite uma variedade de significados. Então por que o Eduardo Lutz não fez isso quando lá acima ele citou Mateus 3, né, onde ele diz que é o céu onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, que realmente e ele não mostrou o significado de Gênesis, né, quando diz o firmamento, né? Então eu não posso mostrar os significados apenas daquilo que me convém. Eu tenho que ser imparcial, né? Ele continua. A maneira errada consiste em tentar extrair o significado completo da passagem a partir dela mesma. Ora, mas o primeiro princípio, né, da hermenêutica, ou de se ler um livro, né, é você tentar obter o significado no que o próprio contexto aponta, né? Então eu não entendi essa argumentação dele, né? Vamos lá. Aí ele continua, o que se obtém desse processo não é uma mensagem da Bíblia, mas uma manifestação de ideias pré-concebidas do leitor. Só que quem está manifestando uma ideia pré-concebida é o próprio Lutz, porque se os povos antigos tinham uma cosmovisão diferente e ele quer dar a essa cosmovisão uma nova roupagem, então a própria visão pré-concebida dele está atrapalhando a leitura do que a Bíblia diz, né? Então ele mesmo entra em contradição, né? Aí ele continua, a maneira praticamente correta é fazer um levantamento de todos os significados possíveis da passagem, por mais estranhos que pareçam. Isso realmente é uma das formas, né? Se ele fizesse isso, né, ele saberia diferenciar que em Gênesis não admite céu de fenômenos naturais e em Mateus admite céu de fenômenos naturais, né? Vamos lá. Outro aspecto da contextualização diz respeito a expressões idiomáticas, inclusive as baseadas em uma compreensão equivocada do mundo físico ou que parecem sê-lo. Fundamentar uma crença sobre a realidade física com base nessas expressões leva a modelos fisicamente absurdos como os da Terra plana e outros um pouco mais populares, sem contar consequências teológicas estranhas e desalinhadas com o que a própria Bíblia ensina, né? Ele está querendo dizer aqui que a ideia dele é a correta, né? E a ideia que a Bíblia passa, ou do que os povos antigos pensavam, está errada, né? E que se os terraplanistas tomarem essa cosmovisão como verdadeira, então estaria errado, né? Ou seja, só ele que é o guardião da verdade, né?
Aí depois ele fala aqui, jamais devemos desconectar a Bíblia da natureza. Trocando em miúdos, quem crê na Bíblia também deve crer na natureza, como uma revelação específica, não apenas superficial de Deus. Se a natureza não está em harmonia com a Bíblia, então a Bíblia não pode ser de origem divina, pois ela afirma essa harmonia. Mas o que observamos é que sempre que há uma discrepância entre interpretação bíblica e fatos observáveis, como inúmeros exemplos da Terra plana e do universo jovem. Encontramos também violações das regras de hermenêutica. Ou seja, eu acho que ele está usando o argumento da hermenêutica como se ninguém conhecesse o que é hermenêutica, né? E ele fala sobre as observações da física ou do mundo real. Ora, qualquer pessoa que não estudou ou que não tiver a visão do heliocentrismo na mente, né, e que olhar para as estrelas, né, que olhar para o mar, que olhar para o céu, ele vai perceber que a Terra está parada. E isso é o que salta aos olhos e o que é observável, né, por qualquer ser humano, né, até pessoas que creem no heliocentrismo, né, elas admitem que se você olhar para o mar, você vê o nível do mar parado, né? Se você olhar para o céu, você vai perceber que aparentemente não é a Terra que está girando, e sim o céu, né? Então ele entra novamente em contradição. Vamos lá. Quando alguém diz trazer uma mensagem divina sobre o futuro, por exemplo, e a mensagem não se cumpre, o mensageiro é falso. Bom, sobre isso eu queria destacar aqui um pequeno texto, né, de Ellen White no Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 259, e aqui está 260, né, ao lado aqui do texto, né. Esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, né, ela vem dizendo aqui. E depois ela vem dizendo, quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais, né? Aí eu pergunto, isso aconteceu? A Inglaterra, né, por ocasião da escravidão, lá na época lá da guerra dos Estados Unidos, ela entrou em conflito com os Estados Unidos, né? Então fica aí para reflexão, né? Ele diz que se alguém afirma que Deus diz que a Terra é plana, ao verificarmos que isso é incompatível com os fatos, sabemos que essa pessoa não diz a verdade. Só que não é a pessoa que está dizendo que a Terra é plana, né? A própria Bíblia mostra essa visão. Temos visto muitas pessoas considerando interpretações precárias de passagens bíblicas como sendo a palavra de Deus e indo a extremos para negar ou torcer o que se observa na realidade. Essa é a atitude oposta à ensinada pela Bíblia. Expressões idiomáticas e poéticas da Bíblia não têm por objetivo ensinar sobre como funciona a realidade da física, né? Bom, aqui ele viola mais um princípio, né, da hermenêutica, né? Será que a Bíblia foi escrita com objetivo poético, né? Será que a Bíblia foi escrita com esse objetivo? Eu suponho que não. Eram os fatos históricos, né, antigos, né, como os povos antigos viam, né? Pode ter algum elemento poético? Pode. Mas dizer que a Bíblia tem expressões idiomáticas e poéticas que não tem por objetivo ensinar sobre como funciona a realidade, isso não condiz, porque era como eles viam no passado. Aí aqui na 10.3 a gente vê mais um problema, ou mais um calcanhar de Aquiles, né? Ellen White não apenas fez referências ao globo da Terra, né, a nações ao redor do globo e assim por diante, mas também menciona a questão da guarda do sábado em um mundo esférico, né?
Ou seja, né, parece que se a Terra ser plana, né, acaba entrando em conflito também com os livros de Ellen White, né? Bom, aí vamos ver, aí ele fala sobre que os jovens que desejam entrar no campo como pastores ou colportores devem primeiro obter um razoável grau de preparo mental, bem como ser especialmente exercitados para a sua carreira. Bom, isso aí já é uma opinião dele, né? Jesus não menciona nada disso. Ele disse aos discípulos aí de e espalhar a notícia de que Cristo ressuscitou, né? Bom, o, o restante do texto aqui, ele apenas enche linguiça, né? E o meu objetivo também não é me prolongar, né? Então, obrigado a todos, né? E eu pretendo continuar com o capítulo 12, né? Obrigado a todos e até a próxima.